Bom, prosseguindo aqui, dando início a mais uma pequena videoaula aqui, nós vamos estudar a conexão entre o princípio de Hamilton e as equações de Lagrange. Ok? Então, o que a gente viu anteriormente nesse módulo aqui é que você tem um problema variacional, né? J de y igual a integral de uma f de y' x dx. Aí você deseja extremizar esse funcional, que você obtém uma condição que é dada pela equação de Euler, que é que del f del y menos b dx de del f del y' igual a zero. Então isso te permite encontrar quem é y de x que extremiza esse teu funcional. Então isso aqui é a equação de Euler, né? Bom, se a gente retornar um pouquinho lá para as equações de Lagrange, não é simples de ver o seguinte: se você fizer só mudar o nome das variáveis aqui, né? Ou seja, se você substituir x por t, aqui o tempo, né? Y por q, que é a convenção para coordenada generalizada, e dy dx, que é y', você substituir por dq dt, que é q ponto, e f você chamar de L, ou seja, da Lagrangiana, fazendo essa troca de variáveis aqui, você chega na equação de Lagrange para uma coordenada, para um grau de liberdade. Vou só invertir o sinal aqui, porque a gente convenciona escrever as equações de Lagrange assim. É interessante, né? Se eu substituir o J aqui por um S, como F é L, né? Eu vou chegar à conclusão que essa S aqui é igual à integral T1 até T2, né? Que essa integral aqui é entre x1 e x2, né? Estou substituindo aqui, né? T1 até T2, de L, daí de Q ponto, dt. Essa integral aqui a gente vai chamar de ação. Essa quantidade aqui, porque a integral, né? A integral é um número, essa S de Q, né? S de Q, a gente vai chamar de ação. Tudo bem. Parece que duas coisas são equivalentes, né? Mas de toda maneira eu preciso demonstrar, antes de concluir, que se você tiver um sistema com vários graus de liberdade, isso também é válido, ou seja, se tiver índices Q, K aqui e aqui, isso continua, esse paralelo aqui também pode ser feito, ok? Então eu preciso demonstrar isso. Então, o que acontece? Que eu vou abrir espaço aqui para a gente trabalhar.
que acontece com um sistema, vários graus de liberdade, aqui um sistema holônomo, tá? É necessário que seja holônomo para fazer essa demonstração, já vai ficar claro por quê. Então, no caso do sistema com os vários graus de liberdade, a minha S, minha ação, seria T1 até T2, de L, de Q1 até Qn, né? Q1 ponto até Qn, ponto, T, dt, ok? Então, o que eu vou tentar é minimizar, eu vou tentar extremizar esse funcional S de Q aqui, de uma maneira similar ao que foi feito para chegar na equação de Euler, ok? Vou ver se eu consigo fazer isso e chegar nas equações de Lagrange, ou seja, a ideia aqui, eu vou buscar a condição para que, a condição necessária para que a Q de T extremize a ação. Da mesma maneira que eu busquei a condição para que uma y de x extremizasse qualquer um dos funcionais que a gente, o tempo, o comprimento, como a gente fez anteriormente, ok? Então, mudar um pouquinho o jeito de fazer, mas basicamente é a mesma ideia. Então, eu vou pensar de novo. Que eu tenho uma solução que eu conheço, que é daqui K de T, aqui desde um T1 até um T2, sempre fixando esse intervalo, tá? E que essa aqui é a solução correta da equação de movimentos, vamos supor. É a solução correta. E que eu posso fazer um deslocamento em torno dela aqui, que eu vou chamar, lá eu tinha chamado de eta, e aqui eu vou chamar simplesmente de um delta de QK de T. Tá certo? De modo que eu tenho o delta de QK de T é essa separação, né? E essa curva aqui seria um QK de T barra, na mesma notação que eu usei anteriormente, ou seja, uma curva deslocada em relação à solução correta do problema. Então eu tenho QK barra, essa curva vizinha aí, que vai ser escrita como QK de T mais delta de QK de T. Então aqui o QK1, 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 QK2, QK2, QK2 e assim por diante, tá certo? Para todos os graus de liberdade que você teria aqui. Eu posso fazer essas variações independentes aqui, porque, quer dizer, posso usar o índice, escrever uma equação só para o índice 1, uma só para a coordenada 2, outra só para a coordenada 3, porque eu estou falando do sistema holonômico, então as coordenadas generalizadas do sistema holonômico elas são independentes, né? Isso me permite escrever isso. Tá certo? Então, usando essa ideia aí, o que eu vou tomar agora, então para minimizar aqui, eu vou fazer aqui delta, ou seja, a variação de S, seja igual a zero. E delta aqui é como se fosse uma variação, né? Estou buscando uma variação em torno de um ponto aqui.
Então, escrevendo aqui delta de S igual a zero, isso é igual. Tomar o delta aqui é como tomar uma derivada, né? Vou fazer isso para cada coordenada, né? Então, isso aqui você vai ter uma somatória em K. Eu tenho que derivar a L com respeito a cada coordenada, né? Então, isso aqui vai ser del L, del QK, vezes delta de QK. Assim. Mais minha L de QK ponto. Del L, del QK ponto, delta da coordenada QK ponto. Aqui eu fiz essa variação, mas se você colocar o ponto também vale, tá? Eu escrevi isso aqui, o ponto, para o ponto também é válido, então eu tenho um delta ponto de QK aqui. dt. Ok? Essas variações aqui que eu realizei, elas são arbitrárias. Então, para eu chegar a qualquer lugar aqui, eu preciso, no fundo, dar um jeito de eliminar as variações, né? Aqui você tem a mesma forma que já tinha aparecido antes. Essa parte da integral aqui resolvível por partes, tá? Então eu posso escrever T1 até T2 de del L, del QK ponto, delta de QK ponto, dt. Então aqui eu tenho que fazer as escolhas, né? Eu vou chamar U del L del QK ponto, du vai ser d dt e del L del QK ponto. dv delta de QK ponto dt e v vai ser a integral, isso aqui é dqk ponto dt, né? E v é delta de QK. Ok? Então o resultado dessa, aqui eu vou ter que passá-lo para cima, o resultado dessa integral é uv menos a integral de v du. Tá? Então essa parte da integral aqui ficou desde T1 até T2, de del L del QK ponto, delta de QK ponto, dt, igual a UV del L del QK ponto, delta de QK ponto, desde T1 até T2, menos a integral de V delta de QK du. D dt del QK ponto dt. Aqui eu tenho o tempo T1, né? Aqui eu tenho o tempo T2. Essa variação aqui, ou seja, essa integral está sendo realizada fixa entre T1 e T2, né? Então, a curva que está sendo variada em relação à curva QK correta aqui, ela tem que passar em cima do ponto T1 e T2, ou seja, o delta de QK de T1 e T2 tem que ser igual a zero, né? Então esse termo que se anula,
coisa que foi feita no outro. Então, ó, esse pedaço aqui virou esse pedaço aqui, né? Okay? Então eu posso reintroduzi-lo aqui na integral. Resultando então que delta de S é igual a zero, integral desde T1 até T2, somatório em K, de del L, del QK, menos D, dt, de del L, del QK ponto. O delta de QK está em evidência, né? Desculpe, é melhor fazer assim. Delta de QK dt. Então isso aqui tem que ser zero. Isso aqui, eu posso garantir que isso aqui seja zero, desde que cada equação dessa para cada QK seja zero também. Tá certo? Isso me garantiria que o S estaria no extremo aqui. Então, isso eu volto então às equações de Lagrange. Para um sistema holonômico de n graus de liberdade aqui, né? Para cada grau de liberdade eu tenho um conjunto dessas equações de Lagrange aqui. Ok? Então tá certo fazer essa conexão entre essas duas coisas. Então a partir daqui você pode enunciar um princípio, que é o princípio de minimação. O princípio de Hamilton, de minimação. A gente já enunciou, podemos enunciar de novo aqui. Então, dado um sistema holômico o movimento das suas coisas, eu vou escrever seu movimento entre aquele intervalo T1 e T2, né? T1 e T2, o movimento entre T1 e T2 é tal que S, que é a ação, né? T1 e T2 de L dt é mínimo. Tem um valor, assume o valor mínimo ou valor extremo. Mas quando que é mínimo? Né? Para o Q de T, ou QK, os QKs de T corretos. Certo? Correto significa dizer aquilo que ocorre na natureza, né, no final das contas. Então, a partir da minimização dessa integral de ação, a gente pode chegar, acabamos de fazer isso, a gente pode chegar nas equações de Lagrange e essa a equação de Lagrange é a condição para minimizar a ação e a evolução temporal das coordenadas aqui, a evolução temporal do sistema é aquela que minimiza essa ação. É isso que quer dizer esse princípio, tá?
Então, como uma consequência do que a gente viu anteriormente, o princípio de Hamilton, vamos ver o conceito aqui de lagrangianos equivalentes, tá certo? Então, suponha que nós tenhamos duas lagrangianas, eu vou chamar uma L barra de Q ponto e T, e uma L de Q ponto e T, ok? Essas lagrangianas serão ditas equivalentes equivalente aqui significa que as duas lagrangianas vão gerar as mesmas equações de movimento, tá certo? Então, elas serão equivalentes se a L barra Q ponto e T diferir da L de Q ponto e T apenas por uma derivada total de uma função. Ou seja, se a L barra diferir da L apenas por uma d dt de uma f de q e t, ou seja, L barra igual a L mais uma d dt de uma f de uma função de q e t, não, a derivada total em relação ao tempo de uma função de q e t. Então, ambas as lagrangianas vão gerar o mesmo tipo de equação de movimento, tá certo? Para demonstrar isso, vamos tomar a integral de ação. Vamos escrever a integral de ação para as duas. Ou seja, a S barra vai ser integral desde T1 até T2 da L de Q ponto e T, e a S vai ser a integral desde T1 até T2 de L de Q ponto e T. Se a S barra é a L mais uma derivada total, então a ação barra aqui vai ser a integral desde T1 até T2 de L de Q ponto e T mais d dt de uma f de qt dt. Ok? Então, isso aqui eu posso dividir em S barra igual a integral desde T1 até T2 de L de Q ponto e T dt mais integral de T1 até T2 de d dt de f de q t dt. Esse termo aqui, evidentemente, é f de q1, f de q de t1, né? Porque a equação horária aqui, né? E t1, desculpe, aplicar, né, nos limites aqui, T2 menos f de q de T1, tá certo? Isso aqui é um número. Ok? Então, a ação S barra, isso aqui é a própria. Desculpa que eu escrevi S barra e S barra. É S barra e S, tá
certo? Isso aqui calculado com barra, então paga aí esse barra aqui. Essa aqui é a própria S, tá certo? Então a S barra está diferente da S por um número. Pois bem, se a gente colocar a condição vou apagar aqui. Se a gente colocar a condição de que delta de S barra vai ser igual a delta integral de L de Q ponto T, dt, dt2, mais delta do número é zero, né? Isso aqui é exatamente igual a delta de S, que é a variação da ação na Lagrangiana sem barra, né? É igual a zero, né? Essa aqui é a condição de Hamilton, né? Delta de S é zero. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? As duas condições de extremização aqui são as mesmas, que é extremizar a integral dessa Lagrangiana aqui. Como as equações de movimento, como isso gera as equações de Lagrange, e através delas você vai ter as equações de movimento corretas do sistema, se a condição de extremização da ação é a mesma para S barra e para S, então as equações de movimento que você vai obter são as mesmas, tá certo? Então quando a tua Lagrangiana diferir apenas de uma derivada total de uma função, essa Lagrangiana é equivalente a uma Lagrangiana que não tenha essa derivada total. Como um exemplo disso, eu vou pegar aqui um exemplo simples. Vamos pegar uma Lagrangiana L1, m x ponto ao quadrado sobre 2, menos m ômega quadrado x quadrado sobre 2, mais a x ponto t, mais a x. Okay? Vou tirar as equações de movimento dessa Lagrangiana, ou seja, vou escrever d dt, del L1, del Q ponto, menos del L aqui, vou escrever diretamente del x ponto, né? Só tem definida a coordenada aqui, a velocidade generalizada aqui, del L del x igual a zero, tá certo? Então vamos fazer aqui d dt, del L del x ponto vai dar 2m aqui, né? Então vai ficar m x ponto. Esse termo aqui não tem x ponto. Esse termo aqui vai dar mais AT. Tá certo? Esse termo aqui não tem x ponto. Menos del L del x. Aqui não tem x, aqui vai dar duas vezes, então vai ficar m ômega quadrado x. Aqui não tem x e aqui vai dar mais a igual a zero. Aqui, desculpe, é menos e ali tem menos. Menos. Ok? Então, tomando a derivada aqui, vai ficar m x dois pontos mais a, menos com menos, mais m ômega quadrado x menos a igual a zero. Certo? m x dois pontos mais m ômega quadrado x igual a zero. Isso aí é a equação de movimento de um oscilador harmônico simples, tá certo? Ou seja, ela é a equação de movimento da Lagrangiana
m ômega quadrado m x ponto ao quadrado sobre 2 mais m ômega quadrado x sobre 2 menos m ômega quadrado x sobre 2. Por quê? Porque essa parte aí nada mais é, né, se eu escrever uma função f de x e t aqui que seja axt, essa parte aqui é d dt de f de x e t, né? Vai dar a x ponto t mais o que eu fiz aqui? Mais ax, tá certo? Com sono. Ax ponto t mais ax, tá certo? Que é exatamente o termo que está surgindo aqui. Ou seja, essa lagrangiana aqui difere dessa apenas por uma df dt, ok? Então as equações de movimento geradas são absolutamente equivalentes, ok? Era isso.